Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o empreendedorismo no período da formação acadêmica. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor universitário e também coordenador da Feira da Empregabilidade do Unisal, professor Geraldo Biagem, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço essa participação e é tão bom estar aqui falando com as pessoas que nos ouvem e assistem aqui o Todo Dia. Maravilha. Professor, eu queria começar falando aqui sobre a questão do empreendedorismo no processo de formação. No seu entendimento, que há muitos anos está à frente desse diálogo entre a formação e o empreendedorismo, quais benefícios um aluno que passa por esse processo ele recebe? Primeiro, esse processo é uma inovação. O empreendedorismo, ele é um processo que ele não tem uma área profissional que ele atinge a todas as áreas profissionais. Então, no mundo acadêmico, o aluno, ele vive essa parceria com o empreendedorismo o tempo todo o tempo. Agora é o seguinte, tem uns que afloram, aqueles que mais acreditam, que têm a sua autoestima bem valorizada, que tem muitas vezes até em casa, ele tem ali alguém que é empreendedor, tá certo? Então, muitas vezes, esses alunos têm uma facilidade maior. Mas na formação acadêmica, ele tem a sua autoestima, a sua liderança, a sua credibilidade bastante aguçada, para que ele possa realmente ser um empreendedor. Então, a formação acadêmica ajuda muito, porque ele convive com outros empreendedores no processo do aprendizado. E isso ajuda ele a trocar ideias, ele se inovar e se lançar bem também com sucesso no mercado de trabalho. Que nem eu disse a você, não é só um curso que é empreendedor. Enfim, todos os cursos têm condições de termos alunos e profissionais empreendedores. Professor, deixa eu aproveitar e colocar um contexto aqui. Aquele aluno que não tem dentro do seu núcleo familiar esse contexto do empreendedorismo, que às vezes nunca ouviu ou não tem esses estímulos, quando ele vai, por exemplo, a um curso universitário que tem essa perspectiva, é possível recuperar o tempo perdido? Exatamente, porque o habitat do aluno ali, ele passa a ser universidade. E ali, nesse habitat dele, ele tem, no contexto e o seu entorno, empreendedores. É óbvio que ele vai ter um processo um pouquinho mais lento no início, porque os outros já ouvem o tempo todo em casa essa questão do empreendedorismo. Mas isso não prejudica absolutamente em nada o sucesso dele. Muitas vezes é até melhor. Por quê? Os vícios que os outros trazem, ele vai ter dificuldade de abandonar. Ele não tem vício. Então, muitas vezes, ele consegue ter sucesso até mais rápido do que outros que trazem alguns vícios, porque o processo do empreendedorismo na convivência familiar tem algumas coisas que é característico da família. E isso aí pode prejudicar no empreendedorismo o sucesso. Então, isso não atrapalha absolutamente nada. Às vezes até ajuda, né? Vamos assim, ajuda, realmente, vamos falar assim, em alguns casos, não vamos generalizar, em alguns casos até ajuda. Professor, eu quero tocar num assunto aqui que às vezes, de alguma forma, assusta um universitário, que é essa relação do vender. Vamos pensar um pouquinho nesse verbo, né? O verbo vender. Como é que esse verbo, enfim, esse conceito, ele pode ser trabalhado no período de formação, no sentido de que o universitário ele possa compreender que, de alguma forma, o que ele faz em termos de atividade profissional também vai ser uma atividade que será futuramente vendida? Muitas vezes. Eu resumo essa palavra em persuadir. Por quê? O aluno que está no processo de aprendizado, ele aprende também a vender. Não é só o empreendedor que vende, não. Todo mundo tem a habilidade de vender, mesmo porque você amanhã, vamos dizer assim, um termo, você vai vender a sua capacidade, o seu aprendizado para ingressar numa empresa, para abrir um comércio. Então, você vai ter que vender. Então, a maneira de você estar convicto, de você gerenciar o teu conhecimento e saber
passar para as pessoas com convicção é a maneira que você vende seu produto. E você tem que vender o tempo todo, porque na empresa, a hora que você vai procurar emprego, você está vendendo a sua maneira de ser, sua maneira de agir, sua maneira de pensar, a sua capacidade, sua habilidade, para poder ser empregado, e depois você vai na credibilidade e vai crescendo dentro da empresa. E se você consegue persuadir e passar com convicção aquele seu conhecimento que você adquiriu na universidade, com certeza você é fadado a ter sucesso em qualquer âmbito do trabalho que você entrar. Acho interessante essa sua fala, porque quando a gente pensa, né, na questão do vender, claro que a gente vende produto, vende serviço, mas vende também o próprio conhecimento, as próprias relações profissionais, comerciais, enfim, todo um network que está dentro da sua biografia, do seu histórico, né? Não, com certeza, só que tudo isso está no contexto. Você vender o seu conhecimento faz parte do processo, mas também você está ali no meio da universidade, as oportunidades de você vender um projeto, de você vender Então, além do seu conhecimento, está agregado a um projeto que você desenvolveu, que você pode querer estar negociando com alguém. Então, você tem também dentro da universidade a possibilidade de negociar esse seu produto. Então, o seu conhecimento associado a um produto. Recentemente, lá no Unisal, eles fizeram um carro elétrico, os alunos de engenharia. Então, veja bem, o conhecimento deles, com a parceria do professor, montaram um carro elétrico. E eles agora têm um produto. Então, eles têm que agora pegar esse produto, aperfeiçoar e, por que não, negociar a venda desse produto com o mercado. Então, veja bem, conhecimento, com a sinergia do professor, o desenvolvimento do aluno, com o produto, fizeram um carro elétrico. E agora tem a proposta até de fazer uma moto, porque isso aí agora vai instigando nos alunos. Esse também não deixa de ser um empreendedorismo, porque os caras têm ação, proativo, querem fazer, negocia, monta um grupo, faz, desenvolve, desenha, projeta, põe em prática e sai o produto. Então é um processo contínuo e vai desde o aprendizado até realmente o produto também. Mas o aprendizado, que nem você referenciou, realmente você tem que saber, ter confiança, para você também vender, para você poder pelo menos entrar, se você tem o objetivo de entrar numa empresa para trabalhar, e mesmo assim você pode ser empreendedor. Não é porque você está entrando numa empresa que você deixa de ser empreendedor. Não, muito pelo contrário. Você pode ser sim um empreendedor também, sendo funcionário. Professor, eu ia até te perguntar isso agora, sobre a relação entre os negócios e a formação. Esse fato, por exemplo, que você acaba de nos relatar aqui, da questão do carro elétrico, esses frutos, no seu entendimento, eles são possíveis, ou somente são possíveis, porque a comunidade comercial, ela entra dentro do campo acadêmico e a partir daí faz essa conexão, essa sinergia e brota frutos, por exemplo, como esse? Olha, Anderson, o mercado está caminhando numa velocidade assustadora mesmo. Se você acompanha aí a internet, mídia e tudo mais, você vai ver que a velocidade das coisas é muito rápida e uma velocidade assustadora, coisa que lá no tempo dos meus pais nunca existiu isso, tá certo? Mesmo meu pai, até vou fazer uma observação aqui, ele foi um empreendedor. Ele estava trabalhando numa empresa e lá na empresa ele percebia que ele gostava de fazer as coisas com mais rapidez e foi pressionado pelos amigos, não, diminua aí, senão você vai nos obrigar a que nós também tenhamos que fazer isso. Ele se sentiu assim, desconfortável e falou assim, não, se for trabalhar nessas condições, eu peço a conta, e saiu. Então, ou seja, ele acreditou na capacidade dele, ele acreditou no sucesso que ele poderia ter e abriu a empresa. Tá certo? Então, veja, o empreendedorismo de uma pessoa que não tinha muito conhecimento hoje tecnológico. Porém, ele acreditou, abriu e foi para frente. Então, só que hoje a velocidade da internet, a velocidade é muito rápida. E você vê inovações no mundo todo. Se você começar a consultar, então, o que instiga no aluno? Pô, por que lá eles fazem isso? Por que nós não podemos fazer? Então, os alunos começam a questionar a escola, a universidade.
Porque eles só fizeram isso do nada. E por que nós, que temos vontade, que estamos num curso relacionado, não podemos criar alguma coisa? Professor, tudo bem, vamos fazer no laboratório. O que vocês querem criar? Gostaríamos de criar o carro elétrico e nós vimos um futuro a curto prazo de sucesso. Ótimo, esse vamos criar. O que nós precisamos? Então você faz um projeto, faz a relação dos produtos, alguém então faz o projeto, alguém faz a relação, alguém desenha, alguém conversa, pau, e desenvolve. Então, o questionamento do aluno. Eu dei o exemplo aqui do carro elétrico, sim, mas lá na universidade tem muitos projetos, cada área tem a sua iniciativa de desenvolver projetos. Tem um dos alunos lá, juntamente com o professor, desenvolveu um sensor que ele coloca nos carros, nas empresas, em qualquer lugar, e consegue avisar com antecedência que está na hora da manutenção, então aquela manutenção preventiva. Por exemplo, essa correia, ela foi projetada para rodar 5.000 horas. Ela já rodou 4.800 horas. Ela está com a possibilidade de quebrar. Será que não seria importante você dar uma revisada, ver como é que está a situação dela, trocar para você depois não ter o problema na sua empresa, de você estar com um produto lá e quebra a correia e daí você vai ter problema de refúgio, de peças importantes e tudo mais. Então, isso é um exemplo que eu dei, mas ele consegue fazer o acompanhamento do processo completo de qualquer produto, desde o carro, na hora de avisar para você trocar o óleo, para você ver a questão da óleo de câmbio, óleo do motor, a informação completa do carro. Então, é um sensor bobo que fica centralizado na casa dele e boa. Aí, alguém também desenvolveu outros produtos que consegue travar máquinas. Por exemplo, eu vendo para você uma máquina em 10 prestações. Você pega essa máquina e paga 5, 6 prestações e deixa de pagar. Então, ele tem uma senha lá, pum, pronto, a máquina pode funcionar. Aí, você deu o golpe? Não, você vai ter que me pagar para eu poder liberar a senha para a máquina voltar a funcionar. Então, com isso, ele diminui. Nunca acaba, né? Porque o brasileiro sim, sempre tem uma alternativa. Mas ele diminui muito a possibilidade das pessoas ficarem dando um golpe, pensando em dar o golpe. Então, é um processo que nem eu falei para você, cada área tem, na arquitetura, eles fazem desenho, eles fizeram um projeto para a prefeitura, para poder trabalhar com transporte, coisa da prefeitura. Ela pediu um projeto, levou lá, as meninas, o pessoal se interessaram, fizeram esse projeto e está o maior sucesso na prefeitura aqui de Americana, tá certo? Então, cada área tem as suas especificações e eles desenvolvem, porque isso, hoje, você tem que estar atento ao mercado e tem que dar condições aos alunos para eles fazerem isso daí. Eu acho que isso que é o processo da universidade, isso que é importante. O startup das coisas aí é interessante e vão montando as coisas. Até que tem alguém que vem e patrocina, mas vai em frente. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Geraldo Biagi, que é professor universitário, sobre o empreendedorismo no processo de formação. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, 1 minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A futura casa dos seus sonhos está aqui na Imobiliária Euroconte.
Abrimos portas e apresentamos a vocês as possibilidades de adquirir seu imóvel, atuando há mais de 19 anos no ramo imobiliário e 30 anos em contabilidade. Oferecemos serviços como compra e venda de imóveis, terreno e construção, lançamentos de empreendimentos e serviços contábeis gerais, como RH, financeiro e fiscal. Nós ajudamos você a conquistar o imóvel dos seus sonhos. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o empreendedorismo no momento da formação acadêmica. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Geraldo Biagi, que é também responsável, coordenador da Feira da Empregabilidade do Unisal. Professor, eu queria discutir um conceito aqui que, nesse nosso contexto do empreendedorismo, especialmente do empreendedorismo na formação, a gente fala muito que é a questão do networking. Como é que a gente pode fazer com que esse conceito, ele de alguma forma, faça parte da vida do aluno em formação? Resumo, conexão. O aluno precisa ter o network. Por quê? Desta forma, facilita muito a vida profissional do aluno. O network ajuda muito. E a escola, ela cria bastante oportunidades para o aluno aumentar seu network. Eventos, tá certo? Congressos, tá certo? E outras coisas mais que faz com que o aluno possa realmente ampliar o seu network. Além dos entornos dele, né? Porque você tem muitos alunos que o pai é empresário, que o aluno mesmo é empresário, e desta forma, você compartilhando e aumentando o seu network, você facilita a sua carreira profissional. Um link do LinkedIn, posso falar? Sim, claro. Se você tiver acesso a isso, o seu network aumenta muito, porque ali só tem contratos profissionais. Ali você bota o seu conhecimento, seu currículo, e com certeza ali eles buscam esse profissional. Agora é o seguinte, muitas vezes para você engajar numa empresa, se você tem um network forte, vai te ajudar muito. Você tem algum amigo ali na Unisal que trabalha numa empresa de grande porte, que você gostaria de estar trabalhando nessa empresa. O fato de você cadastrar o seu currículo através dos links das empresas, muitas vezes fica na fila, tá certo? Mas quando você tem alguém que possa falar de você com credibilidade, aí que está a questão do vender. Tá certo? Entra de novo naquela coisa do vender. Ele vai, passa as informações na área que a pessoa tem interesse, aí ele encurta o caminho. Porque acelera, né? Acelera, porque ele já deixou lá, mas ela vai entrar no processo de seleção. E nessa forma, o network vai encurtar o caminho, acelerar, e ele tem, com certeza, a possibilidade de engajar. Agora, o que é preocupante, vou até falar nisso aí, é o seguinte: as pessoas muitas vezes entram numa empresa pelo fato do seu conhecimento, da sua capacidade, do seu entendimento, e é mandado embora pelo seu comportamento. Então, isso a Unisal prega muito,
Isso aí, a rigidez, isso daí. Por quê? Porque o comportamento é importante, a honestidade, a ética, o comportamento te dá segurança de sucesso, juntamente com o empreendedorismo. Então, tudo isso junto, com certeza você vai ter sucesso. Agora, só sua capacidade, só seu entendimento, ignorar qualquer coisa ética e profissional, você poderá ter problemas sérios em qualquer lugar que você for trabalhar. Quero falar um pouquinho sobre a questão da parceria entre a universidade e o mercado, mas fazendo um recorte na questão da Feira da Empregabilidade. Você já está à frente desse projeto já há muitos anos. No seu entendimento, qual é o resumo, né, do sucesso que sustenta, por exemplo, essa longevidade desse projeto em parceria com a universidade? Muito bem. Quando eu peguei em 2015, eu fui coordenador de Ciências Contábeis do Unisal. Tivemos sucesso, nota 5 no ENAD, o curso é expoente. E lá me ofereceram uma oportunidade de ser CEO, Central de Estágios e Oportunidades. Eu coordenei esse CEO. Aí é o seguinte, aí eu falei assim, puxa vida, eu vou passar em brancas nuvens, o que eu posso deixar para o Unisal o fato de eu ter sido coordenador da CEO? Vou criar uma feira de empregabilidade. E por quê? Por várias razões. Uma, o network, o empreendedorismo, ou as oficinas, tudo que acontece na feira, são os alunos que são envolvidos. Eles gostam, e eles vêem resultado. Por que a feira tem continuidade? Porque nós provamos com A mais B que a feira não é usada só para propaganda. Ela é usada para realmente fechar contratos. Nós tivemos feira aí que nós fizemos no Shopping, Tivoli, ou mesmo ali no Unisal, de termos 6 mil pessoas na feira. E dessas 6 mil, 1.000 pessoas saíram empregadas da feira. Então, agora, o que acontece nesse processo? Eu estava conversando contigo aqui antes de começarmos o nosso bate-papo. A Indaiatuba, o prefeito de Indaiatuba se interessou por uma feira nossa, veio aqui, alguém da secretaria, acompanhou todo o processo inteirinho de como funciona a estrutura da feira, o envolvimento dos alunos, o envolvimento das oficinas, tudo mais, e eles chamaram nós para que nós pudéssemos montar a feira em Indaiatuba. Ontem mesmo tivemos uma reunião lá. Por que eles querem alguém de credibilidade? Falaram assim, nós queremos você do Unisal que venha trazer o Unisal aqui para montar a feira para nós. Por quê? Porque facilita para eles quando você tem uma entidade já que monta a feira e a prefeitura é parceira. Se a prefeitura vai montar, ela tem todo o processo, o rigor de fazer a validação, e é mais complicado. Então, ela tem que ser alguém de credibilidade e confiança. E como ela acompanha o nosso processo e viu que, de fato, não é propaganda, e sim, de fato, realiza o social da feira, então ela nos chamou. Ontem nós fizemos uma reunião, ela pediu as ideias, nós falamos das ideias, falamos da proposta, e ela falou assim, quanto que vocês precisam para isso? A gente não cobra absolutamente nada particular, a gente precisa sim, porque para ir para lá, voltar, se você tem os gastos, combustível, tudo, que é nós sim que colocamos, então isso daí, tudo bem. E a parceria da prefeitura, eles querem que a gente faça ali dentro da prefeitura, então nós vamos ver o ambiente fantástico, amplo, dá para a gente colocar lá 45 empresas tranquila, e as outras que não puderem ir, a gente cria um lugar para pegar os currículos para essas empresas. E nesse contexto todo, os alunos que são empreendedores ou que querem ser empreendedores, vão junto, e aí que que nem, por exemplo, tem alunos que ajudando nós a montarmos a feira, ele criou gosto, porque ele falou que na casa dele ele tinha orquídeas, tudo mais, e ele viu que a possibilidade, conversando com o empresário, conversando com outras pessoas, dele começar a negociar essas orquídeas. Hoje ele exporta orquídeas. Por quê? Porque, que nem eu estava falando para você, a velocidade da tecnologia está tão grande que ele bota no Facebook que ele vende orquídea. O cara da Espanha, o cara de Portugal, o cara de Paraguai, Uruguai, vê e falou, putz, eu quero comprar. Ele
encomenda e hoje está tão curto a distância por causa dessa globalização que ele começa a exportar com tranquilidade. Ou seja, ele surgiu de dentro ali de um trabalho de feira de empregabilidade. Esse é um exemplo de empreendedorismo, tá certo? Agora, existem outros que ficam muito motivados e animados e ficam trabalhando com a gente, eles saem da faculdade e continuam com a gente montando feiras de empregabilidade. Já montamos 17 feiras de empregabilidade e estamos agora já programando 3 feiras para a próxima aqui para a gente montar, tanto no Tivoli, quanto no Unisal, quanto em Indaiatuba, nesse semestre aqui. Então, por que a feira dá certo? Porque nós não usamos isso daí para propaganda, nós usamos isso aí para, de fato, fazer um trabalho social e unir as empresas que precisam, as pessoas desempregadas ou empregadas que querem mudar de emprego. Então, essa junção, nós simplesmente fazemos isso. Você pode ver que tem tantas ofertas de emprego, tem tanta gente procurando e eles não se acertam. Falta fazer um link. Então, nós entramos com a feira e diminuímos essa distância. Aqueles que estão procurando e aqueles que estão querendo, faz a junção e floresce a questão do empreendedorismo do aluno junto com esse processo. Maravilha. Professor, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do estágio versus a efetivação. O aluno, quando ele tem a possibilidade de estagiar, a sua possibilidade de efetivação e construção de uma carreira sólida, no entendimento do professor, ele naturalmente é muito maior do que aquele aluno que não passa por esse processo? Olha, eu resumo isso daí, essa palavra que você me disse, em desenvolvimento. Tá. O que é o desenvolvimento? O estágio, muitas das empresas se faz necessário, ela é uma obrigatoriedade e elas querem o estágio porque, na verdade, tem menos impostos, eles se beneficiam. E o aluno, ele vai mostrando a agressividade do conhecimento dele, a criatividade, o desenvolvimento. E nós, lá na formação, nós vamos dando dicas para ele fortalecer isso daí. Então, o aluno passa a ser talentos. Então, quando o aluno passa a ser talentos no processo do estágio, a empresa não pode perder talento. Se a empresa hoje começar a perder talento, ela vai ter dificuldade terrível de substituí-lo. E se ela percebe que o aluno é talento, por que a gente faz isso? Esse processo de aprendizado, de saber como é que funciona a organização, qual é o estilo da organização, qual é a maneira de pensar, e nós, junto, vamos transmitindo a ele as nossas informações, visto que eu tenho 37 anos de trabalhar numa empresa como chefe de custo e ainda estou empregado na Raizen e outra empresa. Por quê? Porque você poderia me perguntar assim, Geraldo, mas por que você está empregado? Por 2 razões. Uma, eu preciso saber como é que está o mercado hoje do profissional para eu poder passar para o aluno. Porque a minha experiência de 37 anos na Home foi boa, foi tudo bem, cresci e tal, mas já faz tempo, em 2015, 2016. Se eu ficar fora do mercado, do jeito que a coisa caminha numa velocidade assustadora, eu não vou poder contribuir com meus alunos. Então, eu me interessei, fiz entrevista, e a entrevista foi interessante, 45 minutos de entrevista, lá o cara, está contratado. Falei, mas e os outros? Não. Então, mas por quê? Porque, na verdade, nós temos uma experiência que agrega valor nas empresas. E essa experiência que agrega valor nas empresas, nós passamos para os alunos. E aí que eu falo para você, o processo de estágio do aluno, ele torna um talento. A hora que ele torna talento, as empresas, segura. E hoje as empresas têm muita dificuldade de segurar talentos. Por quê? Essa geração que está vindo agora é uma geração que quer mudar de emprego rápido, toda hora. E se a empresa não segurar talento, ela vai perder. Então, na nossa feira de empregabilidade, a gente diz isso no RH. Fala assim, olha, se vocês perceberem talentos, pessoas que no estágio se despontam, segure. Porque depois vocês vão ter dificuldade de achar uma pessoa com aquela capacidade. Quantos alunos nossos lá, que começaram, até eu arrumei para uma das meninas essa semana num banco,
e ela tinha que fazer o estágio de 6 meses. Depois de 2 meses, o banco contratou. Daí eu perguntei, mas por quê? Geraldo, tudo isso que você passa em sala de aula, a gente coloca em prática, a empresa vê que é talento. Então, pum, fecha antes de acabar o processo, efetiva. E é aí que o aluno cresce profissionalmente. Então, tudo isso, Anderson, faz parte do processo de empreendedorismo. Por quê? É o que eu falei para você, o empreendedor não é só aquele que abre comércio, porque esse é empreendedor. O cara sonhou, observou, estudou, acreditou e abriu. É empreendedor. O cara, e ele tem que estar muito bem preparado, porque hoje a questão da legal é complicadíssima, então ele tem que estar bem preparado e vai embora. Agora, a pessoa sonha, pensa, é proativa, criativa, mas no que ela está desenvolvendo na empresa. Então, ela também é uma empreendedora. Então, o processo caminha paralelo. Uns de maneira investimento fora e outros dentro da empresa. E aí que a empresa então segura. Estou empreendedor aqui, eu vou abrir mão dele? Não, efetivo. Então esse é o processo que você me perguntou, do estágio para o profissionalismo. E por que é importante a universidade? Porque a universidade, o aluno vem, conversa conosco e a gente tenta entender a cultura da empresa e vai dando ferramenta para que o aluno realmente possa progredir. Tem até experiência, mas não sei se vale a pena contar agora, de 2 alunas da Honda. Pode falar rapidinho? Pode. Então, eu vejo que o nosso tempo está meio corrido. Mas ela veio me procurar e falou assim, Geraldo, a menina era estagiária, hoje é diretora na Honda. Poxa vida, estagiária virou diretora. Falei, você entendeu o que ela fez? Ela falou, inglês fluente, a japonês fluente, sempre proativa, sempre Excel. Falei, então, daí ela falou assim, olha, eu já tenho inglês fluente, estou fazendo isso aqui, eu estou estagiando. Falei, então, esse é o processo, eu já tenho um exemplo, siga isso daí, não estou dizendo que você vai ser diretora, mas você vai ser um talento lá dentro, que dificilmente a empresa vai te abrir mão. Então, é esse processo que faz do estágio para o profissional. Legal. Bom, professor, eu vou pedir então que você faça aqui as suas considerações finais. Quero já te agradecer pela presença, pela partilha e gostaria muito que você então fizesse um fechamento de toda essa sua participação aqui no programa Diálogos e mais uma vez a minha gratidão. Obrigado. Imagine, quem agradece sou eu, de você ter dado essa oportunidade de a gente conversar um pouco. Peço desculpa porque falei demais e digo o seguinte, olha, você que está pensando em fazer uma faculdade, faça, porque você pegar o conteúdo juntamente com a prática e desenvolver isso daí, com certeza você tem tudo para ser um bom empreendedor, tá certo? Então, a escola, ela ajuda muito ao sucesso do seu profissionalismo. O seu passado, reflita, pensa, faça um plano de sucesso que você vai ter um futuro brilhante. E tudo bem, estamos aí para que der e vier. Maravilha. Professor Geraldo Biagi, mais uma vez minha gratidão. Obrigado, viu? Imagine, eu que agradeço. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o empreendedorismo no processo de formação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor Geraldo Biagi, professor universitário e também coordenador da Feira da Empregabilidade do Unisal. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.